para mais uma aula de História dos módulos 4 dos professores Sandra e Luiz. Hoje nós vamos ver o que é cultura. Afinal de contas, já estamos entrando aqui no quarto bimestre, o tema é novo, vai falar sobre cultura e a gente vai entender um pouco o que é cultura. Vocês sabem o que é cultura? Então vamos lá? Cultura representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Isso é cultura, ok? Bom, segundo a antropóloga Marilena Chauí, ela diz que cultura é toda a invenção coletiva de símbolos, valores, ideias e comportamentos, ou seja, de modo que ela vai afirmar que todos os indivíduos e grupos sociais são seres e sujeitos culturais. Ou seja, a cultura é uma produção humana, são somente os seres humanos que produzem cultura. Todos produzem cultura, todo mundo tem cultura, ok? Mas como a gente vai ver, é diferente de uma para outra, ok? Bom, agora para o Claude de Lévi-Strauss, ele vai falar que não é possível estabelecer uma hierarquização das culturas, ou seja, não dá para dizer qual é a mais importante ou menos importante. Em termos de cultura, não existe melhor ou pior, mais desenvolvido ou menos desenvolvido, mas sim culturas distintas que florescem junto a outros elementos das diversas estruturas sociais. Ou seja, o Lévi-Strauss está falando que cultura é algo que é diverso, é diferente. Então vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil tem várias regiões, cada região produz um tipo de cultura. Agora, se a gente for pensar a nível de mundo, cada cultura, cada povo vai produzir um tipo de cultura, e cada povo vai produzir diversos outros tipos de cultura. Então há uma diversidade muito grande de cultura. Okay? Então é um assunto bastante interessante de se estudar, de se pensar. Ou seja, não é cultura, e sim culturas, no plural. Existem vários tipos de culturas e aqui nesta teleaula nós vamos ver apenas algumas. Isso daí é tema para as próximas aulas que a gente vai ter também, tá bem? Bom, então a gente vai começar falando de cultura de massa. Vocês já ouviram falar sobre cultura de massa? Não, não é de fazer macarrão. Cultura de massa é o conjunto de ideias e valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícia, música ou arte. Ela é transmitida sem considerar as especificidades locais ou regionais. A cultura de massa é usada para promover o consumismo entre os indivíduos, sendo um comportamento típico do capitalismo, que foi expandido a partir dos séculos XIX e XX. Então, o que é cultura? É cultura de massa. É a cultura industrial, a cultura que é feita massivamente para todo mundo, não importa se a pessoa é do Nordeste ou do Sudeste, tá certo? Vamos pegar os exemplos das novelas. As novelas são produzidas no eixo Rio-São Paulo e elas são exportadas, mais ou menos, para todo o país. Então você patroniza um tipo de cultura ou você vai fazer uma novela com características só do Nordeste, mas você vai exportar isso para todas as regiões do Brasil. Okay? Cinema é um outro exemplo disso. Então, os filmes produzidos em Hollywood, nos Estados Unidos, eles fazem parte dessa cultura de massa, que promove principalmente o consumismo. Os comerciais, que incentivam a gente ao consumo, determinadas músicas que são largamente produzidas, ouvidas por todos, isso faz parte de cultura de massa, ok? E cultura erudita? Bom, a cultura erudita é um resultado do conhecimento adquirido por meio de pesquisa, do estudo, nos mais diferentes campos. Não é ofertado massivamente. Está disponível a poucos e representa uma forma de diferenciação social permitida pelo acesso ao conhecimento. Exemplos são exposições artísticas, apresentações teatrais e concertos. Então, a música erudita
é mais complexa, né, a nível de que ela é produzida, estudada, né? Então, por exemplo, um concerto. O concerto envolve, né, dezenas, até centenas de músicos, todos eles estudam ali afinco para fazerem, né, tudo igual, bonitinho no dia da apresentação, né? Uma exposição artística envolve vários artistas que pintam, estudam técnicas, né, para estarem produzindo. Né? Um teatro, né, você vai ter lá um grupo teatral que vai pesquisar, estudar, ensaiar por meses a fio para poder produzir uma peça teatral. Então essa cultura erudita, ela é produzida em pouca escala, ok? E como ela é produzida em pouca escala, ela custa caro. Tem que pagar para ir num concerto, ir a um teatro e visitar exposições. Né? Claro que existem possibilidades de fazer isso gratuitamente algumas vezes. Né? Mas então o acesso é restrito, certo? E quem acessa isso tem um status, né? De acessar essa cultura chamada uma cultura erudita. E cultura popular? Bom, a cultura popular ela está intimamente relacionada com as tradições e os saberes dos quais são determinados pelo povo. Né? Por exemplo, as festas, o folclore, o artesanato, as músicas e a dança. Ela ocorre de forma espontânea, portanto não está associada aos equipamentos culturais, como museus, cinemas, bibliotecas, etc. Né? Então, a cultura popular ela é mais espontânea, né? É do povo. Né? Então, quando você vai ter as festas juninas, né? A festa do Bumba Meu Boi, né? São pessoas comuns que até já ensaiaram, que se conhecem e tal, mas que fazem isso anualmente, né? Em determinadas épocas do ano. Okay? Então, é algo mais popular, né? E que é folclórico. Né? Isso é feito a todo momento, né? Durante determinada época do ano. Agora a gente vai ver sobre cultura material. Né? Cultura material representa o conjunto do patrimônio cultural e histórico formado por elementos concretos que, ao longo do tempo, foram construídos pelo ser humano. Alguns exemplos. Os elementos arquitetônicos, como igrejas, museus, bibliotecas, os objetos de uso pessoal e coletivo, obras de arte, utensílios e vestimenta. Ou seja, cultura material aquilo que é palpável e feito pelo homem. Então, tudo que o homem produz faz parte da cultura material, mas que você possa apalpar, pegar, ok? Como essa fotografia que vocês estão vendo aí, um monte de objetos feitos pelo homem. Isso faz parte da cultura material humana, ok? E cada região vai produzir um tipo diferente de cultura material. E cultura imaterial? Bom, a cultura imaterial é formada pelos elementos intangíveis. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo, considerada um patrimônio cultural transmitido entre gerações. Exemplos: as lendas folclóricas, as festas, as feiras populares, os rituais, as danças, a culinária, etc. Okay? Então, de imaterial é algo que você não consegue, é intangível, você não consegue pegar. Então, uma dança, né, ela só existe quando as pessoas dançam. Os rituais, eles só existem quando as pessoas praticam. A culinária, ela só existe se alguém lá for fazer um prato típico de determinada região. Isso é o que a gente vai chamar de cultura imaterial. Ok? Bom. Só tem isso de cultura? Não, a gente vai estudar nas próximas aulas ainda o que é contracultura, o que é cultura alternativa, cultura e resistência, cultura marginal. Como vocês estão vendo, tem muita coisa ainda para a gente estar vendo. Vamos para as atividades? Vocês vão fazer a relação, estabelecer a relação da primeira com a segunda coluna. Então, vocês têm aí né, o que a gente estudou, cultura de massa, erudita, popular, material e imaterial, e vocês vão relacionar com os exemplos que tem ali, tá certo? Danças, museus, artesanato, exposição artística e novela, ok? Não é tranquilinha. Bom, essa daqui é para assinalar correto. Uma representação cultural pode estar relacionada ao sentimento de modo dos indivíduos, materializada em objetos de culto, trevo de 4 folhas,
Escapulário, pata de coelho e ferradura são exemplos de objetos em que se acredita trazer sorte e afastar o mal. Que nome recebe esses objetos? Como é que esses objetos são chamados do quê? Ok? É só assinalar. No Brasil, é comum que as manifestações culturais pertençam exclusivamente a determinadas regiões do país. No Carnaval das cidades de Olinda e Recife, é executada uma dança característica que apresenta um ritmo rápido e coreografia com passos acrobáticos. Bem conhecida essa, né? Qual o nome que se dá a essa dança? Axé, congado, frevo ou maracatu? Bons estudos a todos. Obrigado.